lanço canto forte ao meu rei. Declaro vida nova em Cristo. Com Ele nada temerei. É, gente, ó, Ele ressuscitou, tá vivo. Abro as portas para o grande rei. E é abrindo as portas para o grande rei que nós queremos começar mais um Sopra em Nós. Bem-vindo, bem-vinda. Que a graça poderosa do Deus vivo de Israel possa hoje alcançar o seu coração. Deus tem promessas lindas para nós e nós estamos aqui abrindo, escancarando as portas a Cristo. Como dizia São João Paulo II, escancarai, abre, abre, não tenha medo, escancare as portas. Ai, meu Deus, o meu coração deseja a Tua presença hoje. Por isso, eu abro as portas do meu coração para viver uma nova experiência com Deus, amém? E é justamente nesse desejo de viver uma nova experiência com Deus que eu te convido a já se colocar diante da Virgem Maria e pedir a ela, suplicar a ela a graça de uma vida renovada, restaurada nesse momento. Nossa Senhora é mãe, mãe de Deus, Theotokos, e mãe da igreja, é sua mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Por isso, perceba que você não está sozinha, você não está sozinho nessas lutas que você está vivendo. A Virgem Maria tem te acompanhado, a Virgem Maria tem acolhido as dores do seu coração, as alegrias, as vitórias. Ela é mãe, ela cuida, ela vê, ela percebe os detalhes. O dia que você não está bem, o dia que você está doente, Nossa Senhora tem estado ao teu lado. E nós queremos renovar a nossa consagração hoje a ela, suplicando que ela cuide de nós, que ela nos leve até Deus mais uma vez. Reze comigo, com muita devoção, com muita piedade. Ó minha Senhora, minha Mãe, eu me ofereço toda a vós. E em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro hoje, neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Rainha dos anjos e dos santos, eu pertenço à Senhora, eu quero ser da Senhora, caminha comigo. Peço a intercessão poderosa de Santa Teresinha do Menino Jesus, que sempre está conosco aqui no programa Sopra em Nós. Oh, Santa Teresinha, intercede para que possamos viver experiências profundas com Deus neste dia. Intercede para que sejamos curados pela poderosa presença do Senhor. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E falando em santo, e falando em santa, hoje nós vamos tocar na vida de uma mulher fantástica, Santa Catarina de Siena. Nasceu em Siena, na Itália, no século XIV. Era de uma família muito pobre. Teve 24 irmãos. Pensa nesse pai, nessa mãe, saia aí. Você encarava essa? Velho, 25 filhos, meu. Nossa Senhora, velho. O povo não tinha dó de ter filho naquela época, não, né? E, como eu falei, era uma família pobre, né? E por causa de toda essa situação, né, um monte de gente, Catarina, ela teve uma infância um tanto quanto conturbada. Ela não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca, franzina, vivia sempre doente. Mas ela era uma criança diferente das demais, sabe por quê? Porque, desde pequena, ela tinha uma grande sensibilidade para escutar a Deus. E já tinha atração, até mesmo ela se sentia atraída pelo silêncio, pela oração, já pequenininha.
ela gostava de ficar meditando na vida dos padres do deserto, das histórias, lendas dos padres do deserto. E um certo dia ela gostava tanto que ela chegou até a sair da cidade, escondida com certeza, porque ela queria encontrar alguma gruta para rezar. Olha que lindo. E achando uma gruta, ela entrou e pondo-se ali de joelhos na gruta, ela rezou fervorosamente. Nessa experiência ela foi até levantada. Ela levitou, foi levantada do solo, começou a flutuar livremente. Se ela era criancinha, gente, imagina, com 6 aninhos de idade, num momento tipo assim, em que o papado, nessa época, Santa Catarina, no século XIV ali, o papado tinha a sede em Avignon, na França, e os movimentos heréticos cresciam cada vez mais na igreja. E Catarina, ela teve uma visão, com 6 aninhos de idade, enquanto voltava de um passeio com seu irmão, Estevão, ela viu Jesus revestido com as vestes pontificiais, ou seja, a veste do Papa. E aí, ela tipo assim, Jesus estava sentado no trono com as vestes do Papa e no alto de uma igreja dos dominicanos. Junto de Jesus estava São Pedro, do outro lado São Paulo e São João, evangelista. E com 7 aninhos, ó, pra você ver, 7 anos ela já teve essa visão, 6 anos. E com 7 anos de idade, ela pediu à Virgem Maria que a conservasse casta, porque ela queria se tornar esposa de Jesus. Pensa, com 7 anos de idade, uma criança tem um desejo profundo de ser toda de Deus. Vê se já não é uma graça grande, né? Meu Deus do céu, olha que você vê que ela era algo dela mesmo, assim, né? E já nessa idade, a pequena Catarina, ela quis consagrar toda a sua vida a Deus. Ela já tinha visões em seus momentos de oração e também fazia penitências já rigorosas, mesmo que sua família muitas vezes se opusesse a isso. Tanto que com 12 anos, ela foge, aliás, ela não foge, né? Mas para fugir dos pais, porque os pais queriam que ela se casasse. Então ela cortou o cabelo dela era compridão, ela cortou o cabelo, cobriu com um véu e encerrou-se na casa, assim, a casa dela. A mãe dela resolveu pegar ela, dar um castigo, porque ela fez aquilo, cortou o cabelo curtinho. E como resposta, né, a essa atitude de Catarina, e também com a intenção de fazer ela mudar de ideia, ela coloca para fazer o serviço da casa e não mais permitiu ela se recolher em seu quarto para entregar-se à oração. Então, já que você quer ficar aí em oração, não. E ela aceitou a nova situação sem se opor, ficou ali se dedicando aos trabalhos domésticos com o espírito abnegado ali, um espírito religioso ali de desapego e tudo mais, né? E ela foi privada de um lugar físico para realizar suas práticas de piedade. E o que ela entendeu então? Ela edificou no fundo da alma, por inspiração divina, uma cela interior. Ou seja, essa cela interior era o lugar que ela descobriu, onde constantemente ela rezava e se unia à Santíssima Trindade. Então ela descobriu que o mais importante para uma vida de recolhimento não era o lugar externo, mas era encontrar Deus na cela interior, no centro da alma. Santa Teresa, né? Lembra muito Santa Teresa de Jesus, que fala ali do castelo interior, no centro da alma mora um rei. Santa Catarina descobriu isso quando ela não conseguia ter lugar para rezar. Ele está dentro de mim. Jesus está dentro de você, você que está me assistindo agora. E certo dia, ela foi visitada por São Domingo Guzmão, num sonho, que prometeu a ela o hábito de sua obra. E depois disso, ela tomou a decisão de ser leiga consagrada da Ordem Dominicana. Somente o pai dela foi a favor dessa decisão. E quando ela conseguiu ter um quarto só para si, ela se entregou mais ainda, né, à vida de oração e penitência. Com 15 anos ela entra então na Ordem Terceira de São Domingos e atraía pessoas que ficavam encantadas com a santidade da vida dela e também por causa de tantas manifestações místicas que ela tinha. Então o povo ficava encantado. O povo queria estar perto de Santa Catarina. Mesmo tendo tantas experiências místicas, ela nunca se gabava disso, né? Ela dizia que a satisfação se dá pelo amor.
né, pelo arrependimento e pelo desprezo do pecado. Então ela não é, a satisfação interior não está nas experiências místicas, mas está na experiência de viver o amor, o arrependimento e o desprezo do pecado, dizia Santa Catarina. E esses convívios místicos eram tão intensos assim, tão fecundos, que neles aprendeu a ler e a escrever, para você ter uma ideia, porque ela era analfabeta. Como eu falei, ela nasceu numa circunstância ali de pobreza, ali entre 24 irmãos e tudo mais. Então ela não teve uma instrução, né? Então ela aprendeu a ler e escrever, e boa parte dos ensinamentos recebidos durante suas conversas, né, de amor lá com a Santíssima Trindade, essas conversas, ela está escrito no livro Diálogo, que é o diálogo que a maioria das pessoas conhece, e cujas partes principais foram ditadas pela própria santa durante os êxtases também, com o intuito de quê? De orientar o povo. Ela escreveu também justamente também para orientar essas pessoas que ficavam atrás dela, tudo mais, pedindo conselho. Ela chegou a escrever mais de 381 cartas. Ou seja, a gente pode perceber o quanto Deus usava como instrumento para beneficiar, usava ela, né, como instrumento para beneficiar as pessoas ali com seus conselhos. E também dedicou uma intensa atividade caritativa entre os últimos da sociedade ali da Itália, em uma Europa que estava dilacerada por pestes, guerras, escassez, sofrimentos, e ela prestou serviços em hospitais. Durante a peste, ela se dedicou aos auxílios dos contaminados, operando inúmeras curas, gente, porque onde ela chegava, ela exalava o poder de Deus. Era uma mulher cheia de Deus, impressionante. Então ela tinha um dom de milagres, mas sobretudo ela ajudou os enfermos da alma, conduziu muitos pecadores à conversão. Certa vez, com apenas um sinal da cruz, ela chegou a libertar uma alma que estava tendo ataques diabólicos. Você acredita? Mulher, hein? Já pensou? O cabra estava tendo ataque do capetão lá, chega Catarina de Sena, simplesmente com o sinal da cruz, o bichão vaza. Autoridade que vem de Deus, né? Ai, gente. E aí ela foi se tornando um ponto de referência. Ela foi se tornando um ponto de referência para os homens, tanto de cultura, para os religiosos. Ela desempenhou, por exemplo, seu apostolado junto a papas, cardeais, monges, reis, ou até no meio também de simples comerciantes. Então ela era uma mulher que conseguia se relacionar com vários tipos de pessoa, né? Inclusive, Santa Catarina de Sena desempenhou um papel fundamental na história da igreja. Fazia 70 anos que a sede da igreja lá de Avignon, na França, que a sede da igreja já estava lá em Avignon, na França, e não em Roma. Então o que ela fez? Ela pede para o Papa Gregório XI o fim dessa terrível, desse cisma que estava vivendo o Ocidente, a igreja do Ocidente, e exortou, né, ao sumo pontífice para sair do exílio de Avignon e voltar para Roma, a fim de desenvolver a unidade do povo ali católico, porque estava todo mundo disperso. E em certo momento ela até chegou a viajar pessoalmente, gente. Ela foi pessoalmente para Avignon para comunicar ao Papa Gregório XI a vontade de Deus. Então ela jamais teve medo. Ela não tinha medo de admoestar o sucessor de Pedro, que ela chamava de doce Cristo na terra. Ela reconhecia suas faltas humanas, mas sempre teve máxima reverência e respeito pelo vigário de Cristo na terra, assim como por todos os sacerdotes. E numa visão, Nosso Senhor ofereceu a ela 2 coroas, uma de rosa e outra de espinhos. Aí Catarina, sem pensar, na hora escolheu qual? De rosa? Não, de espinhos. Ela escolheu a de espinhos, demonstrando justamente o desejo que ela tinha de traçar o caminho do Calvário para se assemelhar a Jesus. Ao fim de sua vida, a Santa Catarina configurou-se inteiramente a Nosso Senhor, sendo coroada com os santos estigmas, e durante 55 dias só se alimentava de Eucaristia, ou seja, já era um milagre vivo de Deus. Ela morreu no dia 29 de abril de 1380, quando ela tinha 33 anos, morreu nova. Enfim, foi encontrar o esposo, né? Foi canonizada pelo Papa Pio II em
século XV já ali. Seu corpo foi sepultado na Basílica de Santa Maria Sopra Minerva. Santa Maria Sopra Minerva em Roma. É engraçado esse nome Sopra Minerva porque eu fui lá nessa igreja. Porque sopra em italiano é sobre Minerva. Santa Maria sobre Minerva, né? Então Santa Maria está acima de Minerva. Minerva era uma deusa greco-romana que era cultuada ali e justamente depois a bem-aventurada Maria foi erguido para Nossa Senhora aquela igreja. Então Nossa Senhora está acima dessa deusa greco-romana, né? Interessante. E é justamente ali embaixo do altar central da igreja que estão os restos mortais de Santa Catarina. Pio II canonizou ela e o Papa Paulo VI concedeu a ela o título de doutora da igreja. Foi declarada também padroeira da Itália e da Europa. Eu tive a graça de tocar na urna onde estava o corpo de Santa Catarina de Sena. Imagina, queridos, um momento em que eu fui profundamente tocada ali por uma unção sobrenatural que exalou daquele lugar onde estão os restos mortais dela. E eu tive a graça até mesmo de que estava aberto. Tem uma janela de vidro, estava aberto, tanto que as pessoas até falaram: nossa, não sei por que está aberto. E aí eu tive a graça realmente de tocar ali naquela urna e rezar, pedindo a Santa Catarina de Sena a graça de um amor profundo a Deus. Eu chorei ali diante do corpo de Santa Catarina naquele dia, suplicando a Deus a graça de um coração apaixonado por Ele como ela tinha. Quero dar a vida por Ti, meu Deus. Esse refrão, eu quero terminar esse bloco rezando um refrão de uma canção que eu gravei, que fala justamente esse desejo de dar a vida sem nada reter, porque nós percebemos que a felicidade está em ofertar a vida, como Santa Catarina nos ensina. Então reza comigo, fechando esse primeiro bloco, esse pequeno refrão. É simples. Quero dar a vida por Ti, sem nada reter. Percebi que ser feliz é tudo ofertar. Alegria encontrei quando então decidi nunca mais calar Tua voz, nunca mais deixar de Te anunciar. Volto daqui a pouquinho para o nosso segundo bloco aqui no programa Sopra em Nós. E vamos saindo cantando mais uma vez esse refrão. Fala para Deus: quero dar a vida por Ti, sem nada reter. Quero dar a vida por Ti, sem nada reter. Percebi que ser feliz é tudo ofertar. Alegria encontrei quando então decidi nunca mais calar Tua voz, nunca mais deixar de Te anunciar. Senhor, eu quero obedecer a Tua voz. Derrama o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer. Ó, se liga. Entrar na intimidade do Teu coração, derramar
nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Que Deus possa fazer chover água viva sobre você nesse momento. Que o poder do Espírito possa pairar sobre o seu coração e trazer essa nova vida, para que você o obedeça, para que você seja uma pessoa íntima dele, para que você viva os planos dele, para que você escute a voz dele. Ó Espírito Santo, sem ti nada podemos. Você sabe que a obra Evangelizar tem chegado a muitas famílias, tem sido instrumento de Deus a muitos corações. Você sabe que a obra Evangelizar é uma promessa de Deus para esta geração, é uma manifestação de Deus para nós. E por isso eu estendo aqui a minha mão para dizer a você: ajude-nos a evangelizar. Ajude-nos se tornando um sócio da obra Evangelizar ou doando, fazendo algumas doações esporádicas. Nós vamos deixar aqui o QR Code para você colocar a câmera do seu celular e faz um Pix aí, uma doação naquilo que você puder. Faça com caridade, faça com amor, faça oferecendo a Deus aquilo que você pode para ajudar para que o nome de Jesus chegue a tantos corações. Desde já Deus te recompense, que Deus recompense a sua caridade. E hoje nós vamos, como sempre, segundo bloco, nós vamos ver perguntas muito interessantes. E eu já quero sentar aqui na minha cadeira e já pedir para minha produção soltar a primeira pergunta aí pra gente. Vamos lá. Olá, irmã. Meu nome é Nicolas, eu tenho 21 anos e eu gostaria de saber o que fazer para ter um bom discernimento vocacional. Aí sim, Nicolas. Gostei de ver, hein? Quer dizer que Jesus está queimando o coração. Discernimento vocacional é um processo, querido. Um processo que você vai para compreender a vontade de Deus para sua vida. Seja matrimônio, seja sacerdócio, vida religiosa ou caminho do laicado. E por ser um processo, requer paciência e atenção amorosa através da oração, da abertura, e abertura à vontade de Deus. Vá com calma, porque o discernimento vocacional é um processo que pode levar tempo. Muitas vezes a clareza sobre a vocação não vem imediatamente. Então, confie em Deus, confie que Deus Ele está guiando o seu caminho. Mesmo quando as respostas não são imediatas, Deus está ali te conduzindo. Então, confie. Não se apresse. Tenha paciência consigo mesmo, beleza? A oração é um ponto importantíssimo para discernimento vocacional. Porque você vai vocare, chamado. Quem chama? Quem chama quer escutar uma resposta. Eu vou chamar o Jonas. Jonas vai... O que é? Você quer saber o que eu quero falar com você, né? É óbvio. Mas para o Jonas me responder, ele precisa me ouvir. Ele precisa escutar eu chamar. Então é importante a oração, porque você vai reconhecer a voz de Deus. Você precisa escutar Ele te chamar. É um chamado. E a gente só reconhece, eu sempre falo aqui, os meninos já, não sei se eles lembram, mas a gente só reconhece a voz de quem a gente ama. Lembra, Jonas, que eu te falei uma vez, seu filho pode estar gritando no meio, ou sua filha gritando no meio de um monte de criança, você vai conseguir identificar a voz da sua filha. Por quê? Porque você tem intimidade, você ama a sua filha, você conhece a voz da sua filha, seu ouvido está acostumado com aquela voz. A oração vai fazer com que você consiga perceber melhor os movimentos de Deus sobre a sua vida, essa intimidade. Então peça para Ele revelar a sua vontade para você com um coração abandonado, disposto a seguir. E é nessa oração que você vai ter essa intimidade com a voz de Deus, ao ponto de que a voz de Deus ela se torna muito mais perceptível por você, porque você o ama, você convive com Deus, você consegue escutar Ele te chamar. E então você tem que estar disposto a seguir a vocação que Deus tem para você, mesmo que seja desafiadora ou diferente daquilo que você esperava.
Sacramento da Eucaristia e a adoração ao Santíssimo Sacramento são momentos fortes de encontro com Deus que podem te trazer muita clareza e muita paz. O silêncio, faça momentos de silêncio, gente. Não adianta, processo de discernimento vocacional sem silêncio não vai. Então tem que ter meditação, escuta interior, buscando perceber quais são os impulsos, os sentimentos que surgem no seu interior. Deus fala dentro, mas pode dar sinais externos também. Mas a confirmação vem dentro da alma, pois é um caminho de paz, né? De paz interior. É bom você também, eu super indico um diretor espiritual. Santa Teresa, ela dizia que a gente tem que procurar sempre diretores que sejam doutos, né? E de vida espiritual fecunda, né? Homens mais santos mesmo, né? Então, portanto, eu recomendo que você procure um diretor espiritual experiente, fale com ele sobre essas inquietações, sobre o que você sente, sobre as experiências que você está vivendo. Ele poderá te ajudar a entender se você está escutando a voz de Deus ou outros impulsos. Olha que interessante, porque você partilhando com alguém experiente, com alguém que vai poder te ajudar, eu já falo, eu não indico ficar falando para todo mundo, não. Eu acho que eu quero ser padre. Eu acho que eu quero ser freira. Eu acho que eu quero isso. Eu acho que eu... Não, guarda no seu coração e fala com quem você sabe que vai poder te ajudar, porque às vezes a pessoa fica falando, você não tem cara de padre, não. As pessoas atrapalham o discernimento, atrasam o discernimento. Então, fale com o diretor que ele vai te ajudar o quê? A examinar com sinceridade os seus motivos. Talvez você queira entrar no convento ou se casar para fugir de alguma realidade da vida, ou para suprir expectativas de seus familiares, porque sua mãe quer muito que você vá para o convento. Porque o sonho da minha mãe é que eu seja padre. Cuidado com isso. Então, você tem que saber o que Deus quer na sua vida. Então, você pode estar sendo motivado por medo de alguma coisa. Eu quero entrar no convento porque eu estou com algum medo. Então, é bom partilhar às vezes também para poder perceber esses impulsos interiores. Enfim, pense bem sobre o que te motiva a querer seguir este caminho. Leitura também. Leia muito sobre diversas vocações. Eu mesma fui muito inspirada quando eu li o livro de Santa Teresinha. A Tetê aqui do meu lado, minha linda. Está sempre comigo. Está saracutiana, hein, Tetê? Você está bandoleira, hein? Porque onde eu... gente, aqui, uma relíquia de 1º grau, eu tenho a graça de levá-la comigo nas missões. Ela despertou esse desejo de estar comigo nas missões. Ela está aqui no programa, sempre que está comigo no programa Sopra em Nós. E foi lendo um livro de Santa Teresinha que eu senti uma motivação, né? Um desejo, assim, sabe? De justamente querer... Eu me identifiquei, digamos assim. Nossa, eu quero viver um pouco do que essa mulher está vivendo. Então, leia sobre histórias de santo que viveram em cada estado de vida. Você vai perceber que pode surgir alguma identificação de sua vida com a vida daquele santo. Como se você quisesse viver como ele, sabe? Então, faça experiências também que te ajudem a encontrar a vontade de Deus, como, por exemplo, se você está pensando na vida religiosa, faça um encontro vocacional. Qual o problema? Encontro vocacional não significa fazer encontro vocacional porque você é padre, você é freira. Não, encontro vocacional é para você ouvir a voz de Deus, né? Então, você pode participar de retiro, passa um tempo com alguma comunidade religiosa para você experimentar o dia a dia ali de quem vive essa vocação. Então, se você está pensando no matrimônio, observe, por exemplo, sua relação com os outros, seus desejos, seus sentimentos em relação à vida familiar. Ou então faça uma experiência de namoro, por exemplo, mas namoro santo, viu, gente? Namoro casto, não vai fazer experiência de namoro aí para viver de qualquer jeito, não. Porque eu tenho que experimentar tudo. Cuidado, hein? A boca do cão é logo ali, então se cuida. Mas independente da sua vocação, o mais importante é você procurar ser fiel a Deus e ao chamado que Ele te faz. Confie nele e segue em frente, meu filho, não para não. Ele deseja a sua felicidade, olha que lindo. Deus quer a sua felicidade, somente caminhando na vontade dEle você será plenamente realizado. Tá bom? Então vamos para a próxima perguntinha de hoje. Olá, irmã Ana Paula, tudo bem? Eu me chamo Júnior, eu tenho 32 anos e eu tenho uma dúvida. O que é a comunhão dos santos? Muito obrigado. Aí, querido, comunhão dos santos. Em alguns outros programas aqui eu falei um pouquinho sobre esse tópico, né? Mas hoje vamos dar uma aprofundadinha aqui, trazer um pouquinho as claras aqui.
comunhão dos santos é um dos dogmas da igreja que se refere a essa união espiritual de todos os fiéis, vivos e mortos em Cristo. Essa união inclui todos aqueles que estão em estado de graça, ou seja, em comunhão com Deus. Inclusive, nós professamos essa verdade de fé sempre que a gente reza o credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, né? E a doutrina nos ensina que a comunhão dos santos é baseada ali, primeira carta de Coríntios 12, onde São Paulo compara os cristãos à igreja, a um único organismo, porque, aí está escrito assim, porque como o corpo é um todo, mesmo tendo muitos membros, né, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Judeus, gregos, aí Paulo vai escrever escravos, livres, todos nós fomos impregnados do mesmo Espírito. Então é um dogma de fé vivenciado desde o primeiro século do cristianismo. Essa comunhão significa que todos os membros da igreja estão unidos em um só corpo místico, que é o próprio Cristo, ou seja, é a unidade da igreja, a igreja peregrina, a igreja padecente e a igreja triunfante, né? A igreja militante é essa igreja peregrina, ou seja, são os fiéis que ainda estão vivendo aqui na terra, nós, prazer, e que estamos lutando aqui para viver segundo a fé e alcançar a santidade. A igreja padecente são as almas dos fiéis que já faleceram, que estão no purgatório, passando por um processo de purificação, antes de entrarem na plena presença de Deus no céu, estão ali purificando. E a igreja triunfante é a galera que já está lá em cima, os santos, todos os fiéis que já estão lá no céu, gozando da visão beatífica de Deus e participando da glória de Deus, né, da eterna glória de Deus. Então, essa comunhão, ela transcende o tempo e o espaço. Por quê? Porque é uma comunhão da igreja militante, padecente e gloriosa, né? Pois em Cristo nós somos todos unidos como membros em um só corpo, cada um com seu papel. É uma manifestação da unidade e da caridade que permeia a igreja. Santa Teresinha, em determinado momento de sua vida, por exemplo, ela, instruída, né, da doutrina da comunhão dos santos, compreendeu que o seu papel na igreja seria, no coração da igreja minha mãe, eu seria o amor, ou seja, como que o coração, Teresinha, o meu papel é como que o coração, que influencia todos os membros pelo fluxo sanguíneo ali do amor de Deus. Então, no coração da igreja eu serei o amor, dizia ela. E ela disse que passaria o céu fazendo bem sobre a terra. Então, essa meditação e união acontece pelo mistério de estarmos todos inseridos no corpo de Cristo. Justamente pelo fato de fazermos parte do corpo místico de Cristo, que nós podemos rezar um pelos outros, por exemplo. Receber as orações das almas que estão no purgatório. Sabia que as almas do purgatório podem rezar por nós? Tem um programa anterior que eu falei bastante sobre as almas do purgatório. Elas podem rezar por nós. E também elas se beneficiam das orações que a gente faz e as obras de misericórdia feitas por nós aqui na terra, né, que estamos aqui ainda. E também podemos receber a oração e o auxílio dos santos. Por exemplo, Santa Teresinha está lá no céu querendo fazer o bem na terra. Eu posso ter a graça, pela comunhão dos santos, de receber a intercessão de Santa Teresinha no céu e de todos os santos, né? Então essa comunhão transcende, como eu falei, o tempo e o espaço, porque em Cristo só somos um, como membros de um só corpo, cada um com o seu papel. Beleza? Então vamos finalizando aqui esse bloco, porque volto daqui a pouquinho com a bênção do Santíssimo Sacramento. Então não saia daí, porque hoje Deus quer ter um encontro pessoal com você. O Santo dos Santos quer olhar nos teus olhos e te amar mais uma vez. Então nós vamos saindo agora desse segundo bloco com alegria. Agradeço a todos aqueles que têm mandado seus vídeos, mandado aí as suas caixinhas de pergunta. Você que ainda não mandou, pode mandar. 41 3221 6060, tópico testemunho, só ressaltar lá que é para o programa Sopra em Nós, da irmã Ana Paula. Manda sua dúvida para nós, manda o seu questionamento,
que a gente vai ter uma alegria enorme aqui de poder partilhar as nossas experiências de vida também, estudando um pouquinho também o que a igreja ensina, né? Beleza? Então vamos sair com Derrama o Teu Amor aqui, refrãozão lá em cima, partiu? Bora? Derrama o Teu Amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Eu repito isso com alegria já no início desse terceiro bloco, onde nós vamos nos colocar diante dele para sermos abençoados por ele. E já aqui de início eu quero agradecer a essa banda maravilhosa que me ajuda tanto a rezar aqui. Valeu, Jeanzinho, Juanito, Sassá querido. Eita, Jonas, estamos juntos e misturados. Obrigada. E eu quero acolher também com muita alegria, com muita gratidão já, o Padre Benzer, que está aqui conosco, nosso querido. Que bom revê-lo, querido. Sua bênção. Seja sempre muito, muito bem-vindo, viu? Ele vai expor Jesus para nós e vai nos dar a graça de sermos abençoados pelo próprio Cristo. Por isso, prepara o seu coração. Hoje nós vamos rezar diante de Jesus com uma canção esponsal. Uma canção que justamente expressa o desejo que nós temos de sermos um com Deus. De termos Ele como esposo, como Santa Catarina de Sena, que desde ali dos 7 aninhos de idade queria ser esposa de Jesus. Que os nossos corações hoje nessa adoração sejam despertos para esse desejo esponsal de viver essa intimidade com Deus. Reza comigo enquanto os nossos queridos ministros trazem o corpo de nosso Senhor para ser exposto. Me chamas ao deserto, passou a escravidão. Queres meu fraco coração. A sede me consome, apaixonada estou. Quero encontrar-me em ti. Me rendo inteira, vem me possuir. És todo para mim e eu toda para ti. Foi sempre o teu olhar que me levantou. Teu perfume me atraiu, cativa estou. Ó esposo meu, rouba meu coração. Podes cortar e levar o que já é teu. Sei que os cortes vão doer, são feridas de amor. Senhor, pra te ter eu não temo a dor. Ó esposo meu, ó esposo meu, nesta doce solidão, também quero roubar o teu ferido coração. Sei que a cruz doeu, são feridas de amor. Te deixaste transpassar pra seres meu.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um dia Jesus disse que gostaria de me levar ao deserto para roubar o meu coração. Jesus está olhando para você agora e está dizendo: eu posso roubar o teu coração? Você quer ser minha? Você quer ser meu? Você quer viver uma aventura de amor comigo? E eu disse para Jesus: sim, Senhor, rouba o que já é teu, porque eu já sou tua. Pode roubar o que já é teu. Jesus falou assim: mas para eu roubar o teu coração eu vou precisar cortar. Vai doer. E eu falei: Jesus, pode cortar. Para te ter, ó meu amor, não tema a dor. É o que diz essa canção. Uma canção que expressa que esse Deus muitas vezes está ali, desejoso de me ter para si. E quantas vezes eu tenho retido, eu tenho dito não para Ele, eu tenho negado o chamado dEle na minha vida. Hoje nós meditamos tanto aqui sobre discernimento vocacional, sobre comunhão dos santos. Querido, querida, Deus tem um plano lindo para você, como teve na vida de todos os santos que já passaram nessa terra. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Deus quer roubar o teu coração, porque Ele sabe que somente nele você vai conseguir ser feliz. Somente nele você vai conseguir encontrar saciedade dos seus anseios mais profundos. Não são nas pessoas, não é na matéria, não são nas coisas, não são nos status, nos reconhecimentos humanos, nas aprovações ou desaprovações. Não estão nessas realidades a nossa paz, mas está em deixar-nos cortar. E às vezes dói a purificação. O caminho de purificação é um caminho que sangra, que dói. E Deus muitas vezes precisa cortar muitas coisas para que a gente seja dele. O que hoje Deus precisa cortar? Talvez esse sofrimento que você está vivendo, talvez essa dor que você está passando, essa perda. Talvez Deus está querendo te mostrar: ei, você tem a mim, e eu te basto, eu sou teu tudo. Deixa eu ser tudo na tua vida. Eu posso cortar? Jesus está te perguntando: você quer ser minha? Você quer ser meu? Você está disposto, você está disposta a se deixar lapidar para ser esse diamante lindo nas minhas mãos? Responda para Jesus. Eu não posso responder por você, mas nesse momento de adoração, Jesus está como que colocando uma chama profunda em muitos corações, inquietando muitos corações para uma vida nova, uma vida com Ele, uma vida dEle. Você que está procurando ser feliz em tantos braços, em tantos vícios, em tantos prazeres ilícitos, você está procurando satisfazer o que só Deus pode fazer e satisfazer na tua vida, que é o amor dEle. Se entrega a Ele, minha irmã, meu irmão. Você não está rezando comigo por acaso, mas Deus quer te levar hoje a uma nova vida, a desbravar um novo caminho na presença dEle. Por isso vai dizendo: Senhor, vem curar o meu coração, vem me restaurar e pode roubar o meu coração. E nessa canção eu expresso para Deus também o desejo que eu tenho de ter o coração dEle comigo, porque Ele se deixou transpassar para ele ser meu. Ele se deixou ferir. O lado aberto de Cristo na cruz é onde eu posso entrar e também tomar aquele coração para mim. Viva essa união profunda com o teu Deus, meu irmão, minha irmã. Viva! Não tenha medo de ser dele. Obrigada, Jesus, por tantos filhos agora alcançados pelo teu poder, pelo teu amor. Nós vamos cantar o tão sublime sacramento, já nos preparando para essa bênção. E eu quero pedir de modo especial nessa bênção, Jesus, que o Senhor possa selar a nossa vida para ti.
Não permita que nos afastemos de Ti. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, Senhor, de tantas prisões. Cura-nos, liberta-nos de todo mal. Cantemos juntos com piedade o tão sublime sacramento, nos preparando para a bênção do Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus, o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade, eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Ó esposo meu, rouba meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada por não desistir de mim, por me querer para Ti. Obrigada por Teu amor esponsal. Obrigada porque o Senhor me escolheu, mesmo eu sendo tão imperfeita, tão muitas vezes inconsequente, mas sou escolhida, amada. Santo Tu és. E enquanto Jesus retorna para o sacrário, nós vamos cantando esse refrão. Ó esposo meu, rouba meu coração.
muito obrigada por estar conosco mais uma vez. Volte sempre, a casa é do Senhor. Uma vocação indiana, quer dizer que Jesus falou nesse coração lá na Índia e falou: eu quero você para mim, né, Padre? Que alegria. Padre Benzer, seja muito bem-vindo e volte sempre. Muito obrigado. Tá bom, querido? Deus abençoe. Amém. Ó, ficamos por aqui hoje, mas domingo que vem, 22h30, eu espero você aqui para vivermos uma nova experiência na presença do nosso Deus. E também todos os sábados tem reapresentação do programa Sopra em Nós, às 17 horas aqui na TV Evangelizar. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Você que também quer rever algum programa, eu gostaria de saber se a irmã já falou de algum santo que é o meu de devoção. Vai lá no YouTube da TV Evangelizar. Tem todos os programas que já foram transmitidos, está lá no YouTube. TV Evangelizar, Sopra em Nós. Você vai ver lá a playlist de todos os programas, beleza? Então, vamos juntos, porque somos igreja. Fazemos parte do mesmo corpo, como nós falamos hoje. Obrigada, minha querida banda. Queridos, Deus abençoe e recompense vocês. Segue a irmãzinha lá nas redes sociais, a Irmã Ana Paula Oficial, Instagram. Essa canção que eu cantei e rezei aqui, tá lá no meu YouTube, Deserto, canção Deserto, voz e violão, para você rezar aí na sua casa. YouTube, Irmã Ana Paula Oficial. Se inscreva lá no canal, compartilhe as canções para me ajudar a evangelizar. Beleza? Obrigada, gente. Produção, câmeras, queridos ministros, queridos padres. Deus abençoe. Tamo junto. Espero você até o próximo domingo. Voz